Bom dia, amigos, queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos nós nessa manhã de luz, em que os nossos corações se unem para o estudo do Evangelho desta manhã. Hoje vamos ler: fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima, fora da caridade, não há salvação, assenta um princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma. Fora da igreja não há salvação. Se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém, numa fé especial, em dogmas particulares, é exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os, em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos. Alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos que reciprocamente se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, ele os afasta uns dos outros, até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência, tendo por norma: todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira porque adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com dogma, fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e se perseguem reciprocamente. Vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo, e é a lei evangélica. Fora da caridade não há salvação. Equivaleria ao fora da igreja não há salvação. E seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Que homem que se pode vangloriar-se de possuir integral quando o âmbito do conhecimento incessantemente se alarga todos os dias, se retificam as ideias? A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada, e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada ao seu adiantamento. Se Deus houvera feito da posse da verdade absoluta condição expressa de felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, podem todos praticá-la. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, contando que a lei de Deus seja observada, não diz: fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz: fora da verdade não há salvação. Pois que esta máxima separaria, em lugar de unir, e perpetuaria os antagonistas. Queridos irmãos, elevemos o nosso pensamento até Jesus, buscando na figura excelsa do nosso Mestre o amparo de que necessitamos. Que a luz que reflete desse Espírito generoso nos alcance, iluminando a nossa forma de pensar e de compreender os seus ensinamentos. Que possamos, nesta hora alvissareira, sentirmos o manancial de amor de Jesus
em direção a todos nós. Pedimos ao Mestre que olhe por todos os nossos lares, por nossos familiares, sustentando-nos no amor, na caridade, no bem que devemos aprender a desenvolver para sermos realmente fortalecidos pelo seu amor. Jesus, ampara os nossos irmãos enfermos. Olhe por cada um. Visite os lares, Mestre, levando aos amigos, aos familiares, o que eles mais necessitam. Que seu amor consolide em nós a esperança e a fé. Que assim seja, Jesus. Se conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, nós vamos ver essa colocação: fora da igreja não há salvação. Quem abriu a igreja? As igrejas de todos os tempos foram abertas pelos homens. E nós sabemos que no desenvolvimento da ideia cristã, o clero se apossou de determinadas condições e cristalizaram o pensamento em torno das imagens, dos cultos externos, de tudo aquilo, dos rituais que eles vinham fazendo desde a era mais antiga. Já fora da verdade não há salvação, é que nós precisamos entender o que seja a verdade trazida por Jesus e que está concentrada nas leis de Deus. E o Evangelho nos mostra que enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso a essa felicidade. Já o dogma que a igreja cria, fora da igreja não há salvação, ela se restringe a uma fé que está ligado aos seus princípios. E nós sabemos que não há fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, porque as igrejas, elas se fortalecem numa fé especial, aquela que é alimentada pelos dogmas particulares e muitas vezes com certo exclusivismo e um absoluto olhar em relação àqueles que a igreja diz ser verdade, serem os santos que foram canonizados. E ele não tem a intenção, a igreja não tem a intenção de unir os filhos de Deus, muito pelo contrário, ela separa. Ela separa porque nós não podemos todos pensarmos de forma igual. E nós estamos no planeta de provas e expiações, onde todos nós temos as oportunidades de evoluir, crescer, carregando conosco as nossas mais diversas experiências. É por isso que uns aceitam a doutrina espírita com facilidade e outros não aceitam. Então, a igreja ela não tem esse princípio de um pensamento universal e ela despreza, de uma vez por todas, quando a gente tem analisado isso, a lei de igualdade perante o túmulo e não perante os homens. E eles acabam afastando uns dos outros até no campo do repouso. Quer dizer, nós vamos ter um momento em que nós vamos estar juntos, despertos, e esse momento nos traz uma certa preocupação em relação àquilo que a verdade vai nos mostrar. E Jesus vem nos ensinar que nós não podemos nos abater diante das questões do homem. E todos os dias nós temos sido convidados a renovar, cada dia com uma nova lição. E cada experiência que vivemos deixa um valor em nossa vida. Lembrando que a nossa vida, ela não se interrompe com a morte. Então, todas as experiências que nós vamos vivenciando, nós vamos sedimentando em nós essa construção moral. Então, nós temos que pensar que nós somos um espírito
que temos uma imortalidade e também buscar esta eternidade que Deus tem nos oferecido. Então, nós temos que ver que o homem, no seu interior, no seu pensamento, na sua estrutura mental, a cada dia ele tem que procurar renovar o seu olhar para que ele aprenda. E nós vamos ver que diante das nossas lutas, das nossas provas, é que nós vamos aprimorando os nossos sentimentos, modificando as nossas emoções. Então, quando nós vamos ver no Evangelho, fora da caridade não há salvação, a caridade, ela não se restringe a esse ou aquele. Caridade é lei. E como lei, ela consagra o princípio de igualdade perante todos os filhos de Deus, para que a gente também tenha e compreenda o que seja liberdade de consciência. Essa liberdade de consciência é que vai nos dar a definição das nossas escolhas, o que nós achamos que é certo, o que nós achamos que é errado, mesmo ainda com o estado evolutivo nosso. Mas a questão do princípio da caridade é que vai nos trazer para todos nós um olhar mais universal, porque a caridade ela não se restringe a esse ou aquele, mas ela vai nos mostrar que tudo que nós devemos fazer deve ser pautado na lei do amor, na lei de caridade, na lei da igualdade. Por isso, nós temos que aprender a estender as mãos, distribuir o conforto, distribuir e trazer um princípio que cada um vai desenvolver dentro de si, que é o desejo de servir. Porque todos nós temos nossos atributos, que são as potências do espírito. E essas potências, elas só vão sendo desenvolvidas e ajustadas diante dos preceitos divinos, porque a caridade, ela vai nos pedir saber falar e saber ouvir. Ouvir e falar também fazem parte da caridade, como também impedir e favorecer, esquecer e recordar. Esses itens nós precisamos entender que são preceitos divinos. E esses preceitos vão nos fundamentar na caridade em falar, a caridade de ouvir, a caridade de impedir que o outro faça as coisas erradas, de esquecer, de favorecer, mas também de recordar. Então, nós vamos ver que chegará um tempo em que nós vamos falar, mas também vamos ouvir de acordo com aquele conhecimento que vão promover em nós o desejo de avançar. Nós precisamos aliar os nossos pensamentos com as nossas atitudes de fazer o bem, sempre o bem, em relação ao outro. Quando nós ouvimos falar que fora da igreja não há salvação, nós estamos, na verdade, restringindo, porque nós não podemos pedir, nós como pai, não podemos pedir ao nosso filho que ele faça aquilo que eu penso, aquilo que eu quero. Então, a igreja, ela tem dogmas que são totalmente contrários aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica, porque a lei do Cristo nos dá a liberdade de escolha. Aí nós vamos ver que Allan Kardec coloca nesse item, fora da verdade não há salvação. Que não há salvação equivaleria, então, fora da igreja não há salvação, e seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Só que a verdade absoluta é patrimônio unicamente dos espíritos. A verdade não é um patrimônio do homem material. E a verdade, ela vai se mostrando para nós que à medida que a humanidade vai elevando, vai saindo desses princípios da Terra, vai buscando outras aspirações, como agora estamos sendo convidados a vivenciar,
Todos nós estamos sendo convidados a contribuir de uma forma com a bondade, mesmo que seja de um modo particular. Então, tem pessoas que dirigem aos templos, à casa espírita, e reclamam, muitas vezes, né, aquilo que escutam, aquilo que são convidados. Então, esses ainda estão presos nas questões externas, não estão presos, não estão ligados às questões divinas que nos alimentam, que nos sustentam. Então, nós vamos ver que a verdade ela tem uma categoria mais elevada, porque a verdade ela é um patrimônio unicamente dos espíritos elevados, não é nosso ainda, porque nós ainda não conhecemos essa verdade no todo. E o Espiritismo, quando ele vem de acordo com o pensamento do Cristo, com o Consolador prometido, trazendo para todos nós o Evangelho de Jesus, ele vai nos mostrando que todos nós teremos sim a possibilidade de crescer, de libertar, mas isso está independente de qualquer crença, porque a lei de Deus, ela não diz para nós, fora do Espiritismo não há salvação. Então é preciso dizer que, mesmo sendo o pensamento de Jesus, ela não nos impõe. E como não pretende ensinar que ainda toda a verdade também não diz. Fora da verdade não há salvação, pois que esta máxima separaria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Por quê? Porque, na verdade, não são todos nós que estamos prontos para conhecer e falar e vivenciar a verdade. Agora, quando nós encontramos fora da caridade não há salvação, ainda é diferente, porque a caridade, que nós já falamos disso, a caridade, ela é uma lei divina que oferece para todos nós a possibilidade de fazer até suas escolhas em crenças. Por isso, meus queridos irmãos, nós estamos no momento de refletir muito nas nossas decisões, nas nossas escolhas, naquilo que nós acreditamos, analisando profundamente o que a doutrina espírita nos oferece, ponderando os seus ensinamentos, percebendo o valor da nossa imortalidade, das nossas construções no bem. E é por esse motivo que nós convidamos a todos a entrarmos na reflexão profunda do Evangelho de Jesus, para que ele não seja um livro apenas que nós vamos ler, mas que ele traga para todos nós uma aspiração maior de modificação, de renovação, de novas construções. E com isso nós queremos também agradecer a Jesus pelas gotas de luzes que o seu Evangelho nos traz todos os dias, e que cada um de nós possamos pensar de que forma nós temos trabalhado, de que forma nós temos feito tudo aquilo que o Senhor tem nos dito, especialmente no campo da caridade e da verdade. Rogamos a Deus, nosso Pai, que nos ajude com a frutificação das águas, que sejamos amparados pela sua misericórdia, que o passe nos sustente, nos reabilite, trazendo para nós luz, ponderação e equilíbrio. Que a nossa água seja fluidificada, Senhor, e quando formos fazer uso dela, lembremos que ali está a essência divina que os amigos queridos puderam nos trazer. Agradecemos a Deus por esses momentos juntos, que unimos os nossos pensamentos no ponto comum do Evangelho, convidando a todos a permanecermos serenos, confiantes, mas muito vigilantes. E que Deus nos abençoe. Que o Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, alcance os seus corações pelas vibrações amigas e amorosas do nosso querido professor
Eurípides Barçanufo. Fique com Deus, que assim seja.